E aqui estamos nós de volta para mais um PT Talks promovido pela Winworld. Olá, eu sou o Filipe Reduto Gaspar. Eu sou a Joana Orte Costa, estamos juntos para mais uma conversa com um líder português que tanto nos inspira. Hoje temos connosco o Chief People and Culture Officer da Zurique, Portugal. Um papel que desempenha há 10 anos e que muito tem contribuído para mudar o paradigma da área de recursos humanos no nosso país. Nuno Oliveira, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Nuno. Olá, obrigado. De gestão de recursos humanos, a Zurique está a fazer um caminho estratégico para a gestão de pessoas e cultura. Com o objetivo muito concreto de ser top employer em Portugal, como é que tem sido este percurso e, na prática, como é que se materializa? Conte-nos um bocadinho quais são os grandes desafios e as grandes oportunidades deste caminho. Muito bem. Bom, antes de mais, obrigado uma vez mais pelo convite e por esta oportunidade. É sempre um gosto e um privilégio podermos partilhar aquilo que fazemos e que tanto gostamos, com tanta dedicação, numa base diária. Esta jornada que nos levou mais recentemente a evoluirmos de uma função de recursos humanos para uma função de pessoas e cultura tem sido extremamente desafiante, mas também gratificante. A lógica que está aqui por trás tem muita tónica de nos focarmos muito mais nas pessoas e cada vez menos nos processos, assumindo que simultaneamente estamos também nesta jornada de desenvolvimento em que são as próprias chefias os principais responsáveis pela gestão dos seus recursos humanos, portanto das suas pessoas, e a tónica é realmente a de nos focarmos muito mais nas pessoas e, por conseguinte, naquelas que são as necessidades do nosso negócio e muito menos nos processos, assegurando que cumprimos com aquilo que está estabelecido. Esta jornada mais recente tem uma ligação direta com a visão e com a estratégia que, entretanto, foi redefinida, uma estratégia muito mais alicerçada em pessoas, em 4 grandes pilares estratégicos, um dos quais, inevitavelmente, o pilar das pessoas e cultura. E com o intuito não só de nos orientarmos todos, enquanto organização e enquanto equipa, muito mais para as pessoas e para as necessidades sentidas em cada equipa, procuramos também aqui desta forma garantir um alinhamento total com aquilo que é a estratégia e com o pilar que nos cabe maioritariamente a nós, numa lógica de condução e numa lógica de apoio, garantir a operacionalização, tendo em conta os objetivos que temos definidos. E esta evolução estruturante passa também pelo topo da empresa, onde há uma clara vontade e intenção de transformar a equipa de gestão na equipa de liderança. Para si, o que é que distingue um gestor de um líder? E como é que se passa deste papel de chefe para role model? Bom, eu creio que este tem sido um paradigma que ao longo dos anos e para todos os profissionais que direto ou indiretamente acabam por estar mais ligados e acompanhar estas temáticas, estas tendências de recursos humanos, é algo que ouvimos desde sempre, não é? Aquilo que diferencia um chefe de um líder, tudo isto. E eu podendo, desde logo, começar por responder afirmativamente à questão que o Filipe colocou, ou seja, efetivamente estamos a orientar toda a organização muito mais para a vertente da liderança do que propriamente a vertente das chefias, digamos assim. A verdade é que ela vem top-down, mas ela tem que abranger e tem que envolver todos os níveis da organização e não apenas os níveis da gestão de topo. E este é um dos paradigmas que temos vindo a tentar trabalhar. De várias formas, aliás, começando também pelo próprio modelo de trabalho, à altura em que efetivamente definimos e começámos esta jornada antes mesmo da pandemia, quiçá beneficiando também do contexto global em que estamos inseridos, em que na altura chamávamos flexwork, e na altura o paradigma era relativamente diferente. Na altura era, olha, para quebrarmos um bocadinho a rotina, em vez de trabalharmos todos os dias no escritório, de vez em quando podemos ficar ocasionalmente em casa ou a partir de outro local. Mal nós sabíamos que agora o paradigma era um bocadinho o oposto, para quebrarmos a rotina, de vez em quando venham ao escritório. Exatamente. E isto implica inevitavelmente muito mais autonomia e muito mais responsabilidade por todos os níveis e ao nível de todos os colaboradores da organização. E daí reforçarmos este aspecto que para nós é primordial, de que efetivamente os líderes têm que atuar como role models, mas é fundamental esta perspectiva da liderança ser assumida por todos os níveis e por todos os colaboradores da organização. Depois, isto está igualmente ligado
há o primeiro aspecto que começámos por enaltecer, que é temos que estar todos muito mais focados nas pessoas, nas necessidades, na envolvente, e muito menos exclusivamente nos processos. Isto também implica termos todos uma capacidade para nos adaptarmos mais e melhor em função das circunstâncias e das necessidades, porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui para colaborar, e só numa perspectiva colaborativa é que conseguimos também apresentar todas as soluções e corresponder ao mesmo, até se possível exceder àquilo que são as expectativas dos nossos stakeholders, sejam eles parceiros de negócio, sejam naturalmente clientes. Muito bem. Que todos pensem assim. É de facto um exemplo. Olhando agora mais para o negócio no que toca a resultados, a retorno, como é que este vosso posicionamento de top employer no mercado se torna um fator de diferenciação da Zurique e contribui para o aumento da sua competitividade? Quais é que são os ganhos internamente e externamente que mais se destacam com este posicionamento? Bom, importa definir que no âmbito da visão e da estratégia que redefinimos há relativamente pouco tempo, definimos igualmente 5 grandes ambições, sendo que a primeira é precisamente de sermos reconhecidos como um empregador de topo. E o porquê de termos definido esta grande ambição? Porque acreditamos viamente que a experiência que nós acabamos de proporcionar aos nossos parceiros e clientes é fortemente determinada pela experiência que proporcionamos às nossas próprias pessoas. E, portanto, é com esta tónica que acreditamos verdadeiramente que sermos reconhecidos, ou melhor, para sermos reconhecidos como um empregador de topo, temos que começar por sê-lo internamente, pelas nossas próprias pessoas, porque inevitavelmente são os principais embaixadores da nossa marca. Por outro lado, acreditamos, e existem vários estudos que cada vez mais também o comprovam e reforçam positivamente esta ideia, de que uma empresa que está de alguma forma associada a uma imagem de marca positiva enquanto empregador, acaba por estar igualmente associada a uma imagem positiva numa lógica de prestação de serviço. E, portanto, claramente há aqui uma relação e um nexo causal, não apenas numa lógica de experiência, mas também numa perspectiva de employer brand, numa imagem de marca, porque acreditando que se temos um conjunto de boas práticas que disseminamos internamente junto às nossas pessoas, é possível acreditar que existe uma relação direta também com um conjunto de outras boas práticas numa lógica de serviço ao cliente e numa lógica de gestão de parcerias. E como é que se transpõe essa cultura focada nas pessoas para a vossa estratégia de marketing e comunicação externa? Partilham-se os valores entre colaboradores e clientes? Por exemplo, numa recente campanha de comunicação vossa, que tinha o mote Seguros a Favor, há uma clara mensagem de positividade e confiança, que também são valores que são trabalhados internamente, como estava a dizer. Claramente, claramente. Nós vimos, quiçá, de um ponto de partida que, de alguma forma, nos levava a reconhecer, seja através de vários estudos de mercado, seja na participação em diferentes tipos de fóruns, feiras de emprego, que o setor segurador, o setor em que operamos, não é, se calhar, ainda hoje, reconhecido como o setor mais sexy, o setor mais atrativo para se trabalhar. Ou, se quisermos ver igualmente numa perspectiva de cliente, quando pensamos em seguros, muitas vezes pensamos em chatices, pensamos em problemas e não pensamos necessariamente naquilo que, ao nos associarmos à nossa atividade, poderemos eventualmente vir a evitar ou poderemos vir a cautelar com o intuito de termos um futuro mais brilhante, que é um dos triggers que apregoamos. E, portanto, nós acreditamos que colocarmos a tónica, às vezes é abordarmos o mesmo tópico, mas num prisma completamente diferente. Ou seja, os seguros não têm que ser contra todos os riscos, pegando aqui neste exemplo, que é um chavão que é conhecido de todos nós. Os seguros podem ser a favor, e podem ser a favor de um conjunto inúmero de fatores, nomeadamente pode ser a favor termos uma outra segurança psicológica que nos permita desfrutar mais de um conjunto de circunstâncias, seja numa lógica automóvel, seja numa lógica mais relacionada com a saúde. Aliás, o seguro de saúde acho que é um excelente exemplo disso mesmo, em que cada vez mais é o seguro, é o ramo que mais tem crescido no nosso mercado e até no mercado em geral. E porquê? Porque
os clientes consideram cada vez mais a possibilidade de subscrever este tipo de produto, não apenas quando as coisas menos boas acontecem, mas principalmente numa lógica preventiva. E agarrarmos a esta tónica dos seguros a favor, não só como uma forma de clarificarmos um pouco o posicionamento e a perspectiva que podemos ter da nossa atividade, como também, mais uma vez, internamente. Dando-vos um exemplo disso mesmo, nós promovemos, fruto da tal responsabilização que queremos garantir a todos os níveis, promovemos de uma forma contínua uma cultura muito assente na transparência, muito assente no feedback. E ao promovermos uma cultura assente no feedback, isto pode ter depois diferentes tipos de repercussões, mas ou uma das ferramentas que utilizamos, naturalmente, são inevitavelmente os vários surveys, de cultura e clima, de engagement, de satisfação, em vários tópicos. E, normalmente, estamos todos muito mais orientados para identificar os aspectos menos positivos em detrimento dos outros. E um trigger que temos tentado alimentar, mesmo até nos próprios surveys internos, e isso acreditamos que também nos tem ajudado. Nós recentemente fomos reconhecidos a nível do mercado, do ponto de vista de índice de excelência, conseguimos conquistar, e é um reconhecimento que muito nos orgulha, o primeiro lugar na categoria das grandes empresas em termos de excelência. E porquê? Porque temos vindo a procurar reforçar em conjunto com todos os colegas que é importante utilizarmos cada oportunidade de feedback, não apenas para identificarmos as oportunidades de melhoria, mas também para reconhecermos aquilo que temos feito, tendo em conta um propósito muito claro e muito concreto. E isso eu acho que alimenta todo um paradigma da forma como podemos olhar para um determinado tópico que muitas vezes está conotado com aspectos menos positivos, mas tentarmos ver pelo outro prisma. E seguros a favor no sentido de acautelarmos todo aqui um conjunto de coisas, e numa altura em que falamos tanto de sustentabilidade, podemos também olhar, mais uma vez, sustentabilidade numa perspectiva climática, ou focando nos riscos, ou focando nas ações que claramente dependem de cada um de nós e que podemos, ou através das quais podemos contribuir para garantir a tal sustentabilidade de todos nós. Estas mudanças que temos assistido passa também pela vossa sede em Lisboa, não é? Que teve uma grande renovação, que eu tive a oportunidade de visitar consigo, um edifício espetacular, que se adaptou a esta estratégia de gestão de pessoas e cultura, não é? Passando de um local de trabalho comum para um espaço social, onde as pessoas trabalham, não é? Esperemos que sim, que trabalhem, mas também colaboram e também se divertem. Conte-nos um bocadinho como é que foi esta mudança e como é que, no fundo, uma sede e uma mudança de uma estrutura física pode também contribuir para o objetivo de ser um top employer em Portugal. Sem dúvida. Este é um dos projetos que, digamos que é quase a menina dos nossos olhos, porque, parecendo que não, foi um exemplo muito claro e concreto que depois nos permitiu alavancar todo um conjunto de outras coisas que fizemos e que ainda queremos fazer. Nós muitas vezes tentamos e debatemos com diferentes tipos de oportunidades de promovermos inovação, de promovermos criatividade, sem que muitas vezes tenhamos a consciência de que torna-se duplamente mais desafiante e difícil mudarmos certos mindsets sem mudarmos a realidade que nos rodeia. Ora, pegando, por um lado, na palavra experiência, pegando, por outro lado, nos novos modelos de trabalho, e muitas vezes implementamos ou consideramos novos modelos de trabalho sem mudarmos, mais uma vez, as condições físicas. Não quer dizer que não seja possível, porque também reconheço que nem sempre é possível, mas torna-se muito mais desafiante. E, portanto, aqui foi uma conjugação de fatores, não só porque queríamos efetivamente mudar a nossa realidade, porque mudarmos a nossa imagem de marca implica não apenas mudarmos um conjunto de teasers, mas mudarmos coisas verdadeiramente ditas, e do ponto de vista físico aqui, queremos que as nossas instalações de alguma forma representem a imagem de marca que queremos promover. Por outro lado, é uma imagem de modernidade, é uma imagem de inovação,
que queremos que nos permita atrair os melhores talentos, os perfis que, em conjunto, nos vão ajudar a alavancar a tal sustentabilidade do negócio que nos permita não só continuar, já estamos presentes há mais de 100 anos, e continuar a olhar para os próximos 6 com otimismo, independentemente da responsabilidade de termos que continuar a fazer coisas. E quando falamos de experiência, é muito importante, numa realidade em que temos um modelo de trabalho que é totalmente híbrido. Portanto, nós costumamos dizer, antes geríamos, do ponto de vista físico, 20 realidades, contando com as nossas áreas Juric distribuídas pelo país. Hoje devemos contar com cerca de 560, sensivelmente, porque é a casa de cada um dos nossos colaboradores e são as nossas instalações. E devemos também olhar hoje em dia para as nossas instalações não apenas e exclusivamente como um local de trabalho, mas como um centro de serviços. Um centro de serviços onde as pessoas, obviamente, vêm para trabalhar, para levar a cabo um conjunto de atividades e tarefas de diferentes formas, seja numa perspectiva colaborativa, tem importância de equacionarmos salas de reunião, phone booths, espaços colaborativos, mas também workstations que se adaptem às características e necessidades também de cada um. Simultaneamente, queremos que as pessoas se sintam tão confortáveis no escritório como de uma forma geral se sentem em casa. Isso obrigou-nos, no bom sentido, a repensarmos todo o contexto que temos à nossa volta, no sentido de queremos que as pessoas se sintam confortáveis, queremos que quem nos visita, sejam eles colaboradores, parceiros, clientes, se sintam igualmente bem acolhidos e tudo isto faz parte da experiência. E é óbvio que a experiência depois tem que ser vista numa perspectiva integrada, não pode ficar só por aquilo que está à nossa frente, tem que ir muito para além disso. Mas claramente, desse ponto de vista, as novas instalações e todo este conceito que tentamos passar tem uma ligação direta à imagem de marca que queremos cada vez mais promover e que queremos cada vez mais também saber tirar o melhor partido, sempre tendo em vista também a eficiência e o tipo de serviço que queremos prestar aos nossos clientes. Uma coisa que se fala muito hoje em dia, no contexto das marcas, é que elas se querem manter relevantes e querem chegar longe, né? Eu não estava aqui também a falar daqui a 100 anos como é que vai ser a Zurique. Da sua experiência e também do seu ponto de vista pessoal, da sua visão de mundo, o que é que acha que leva as marcas a permanecerem e a se manterem relevantes no futuro? Bom, eu acho que a forma como todos nós, stakeholders, percepcionamos uma determinada marca, eu acho que determina muito a capacidade de nos tornarmos sustentáveis. Isso acho que é determinado por imagens, por coisas que vemos, mas também por ações, por iniciativas, por coisas que sentimos, por coisas que experienciamos. Não apenas quando temos essa necessidade e recorremos, e aqui dando particular foco aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros e aos nossos clientes, mas também para o público em geral, porque sempre que veem a nossa marca, acabam por fazer associações a coisas boas, a outras menos boas, e aquilo que nós queremos é que, de facto, as associações sejam sempre o mais positivas possíveis. Nós, desde muito cedo, temos também no nosso DNA uma cultura muito orientada à responsabilidade social. E porquê? Porque garantirmos a sustentabilidade do nosso negócio, acreditamos que passa por investirmos nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias ferramentas, nos nossos próprios sistemas e processos, mas também muito na comunidade que nos rodeia, porque ao investirmos na comunidade que nos rodeia, também estamos a garantir a sustentabilidade do nosso próprio negócio. E, portanto, eu acho que estes são alguns dos fatores que acabam por determinar não só a capacidade de uma marca se manter relevante no tempo e de geração em geração, porque as várias gerações é um outro aspecto que hoje em dia é particularmente relevante quando falamos de tópicos de recursos humanos ou de pessoas e cultura. Porque... Muita questão da retenção de talentos, não é? Também. E retenção de talentos, a palavra retenção eu confesso que não é aquela que mais me atrai. Porquê? Porque do ponto de vista fisiológico, nós sempre estamos a falar... Estamos presos a alguma coisa, não é? Estamos presos e quase que dá a sensação que, ok, nós podemos conseguir reter por algum tempo, mas depois, mais cedo ou mais tarde, enfim, acaba por seguir o seu curso. Ótimo ponto. Acho que é muito mais relevante
pensarmos na questão da lealdade e na questão da identificação. Porque enquanto nos identificarmos e aquilo que nós queremos é que as pessoas, o público em geral, olhe para a marca Zurique e associe não só aspectos positivos, mas também a determinado tipo de aspectos com os quais claramente nos queremos que nos identifiquem. E, portanto, isto é associarmos a imagem de uma marca não só à atividade que levamos a cabo, mas também a todo o tipo de coisas que queremos fazer a favor das nossas pessoas. Então, para terminarmos, não é? Que é uma pena, mas temos que terminar. Podemos ficar aqui a falar por muito mais tempo, sobretudo com o Nuno. Vamos aqui ao nosso momento, referências que nos inspiram. Assim, ao longo da sua vida, deve ter bastantes referências que o têm inspirado, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Quer-nos dar, por exemplo, um livro que se destaque e que sirva de referência aqui para os nossos ouvintes? Ok, esta é sempre uma tricky question, porque, por um lado, de facto, ao longo da vida vamos tendo oportunidade e vamos deparando com inúmeras referências. Houve duas em particular que, mais do que me marcarem, tenho utilizado reiteradamente numa base mais ou menos diária. Uma delas, enfim, sendo um perfil muito discutível, que eu acho que não leva ali ao meio termo, ou se gosta ou se detesta, mas a realidade é um bocadinho aquilo que está por detrás do que levou a pessoa a partilhar a sua experiência através de um livro. Estou curiosa. Liderança às lições de Mourinho. Isto porquê? Porque o Mourinho, e não só para quem leu o livro, mas para quem conhece minimamente o perfil em causa, daí eu ter dito que é um perfil discutível, não é? O Mourinho nunca foi reconhecido como um extraordinário técnico do ponto de vista de hard skills. Aquilo que alavancou e catapultou o Mourinho para a figura e para a carreira que ele tem hoje foi exatamente a vertente soft. E, portanto, a forma como nós conduzimos as nossas equipas, a forma como nós temos a capacidade de adaptar o nosso estilo em função das circunstâncias é aquilo que também determina a capacidade de termos sucesso. Porque adotarmos um estilo, um único estilo, e procurarmos fazer prevalecer esse único estilo, independentemente das equipas que temos à nossa volta ou das necessidades que temos pela frente, nem sempre pode levar a bons resultados. Por outro lado, o príncipe, da parte de Maquiavel, eu sei que a própria palavra também tem os seus triquis, mas isso é uma coleção que eu faço, até de vários idiomas, porque a lógica que está aqui por trás é muito difícil mudar alguma coisa que nós não conhecemos. E a estratégia de Maquiavel levava muito por, antes de trazermos os outros connosco, povoarmos as diferentes equipas, neste caso os diferentes povos, de pessoas da nossa confiança que pudessem promover a tal doutrina e depois aí sim, depois de ganharmos a confiança, depois de conhecermos, aí tentarmos, permita uma expressão, trazer água ao nosso moinho. Isto são duas tónicas que eu acho que aplicamos muito numa base diária, principalmente numa realidade que é muito desafiante, modelos de trabalho híbrido, queremos cada vez mais as pessoas sejam vistas todas ao mesmo nível, com diferentes tipos de responsabilidades, mas com iguais níveis de autonomia. E, portanto, estas são duas das referências do ponto de vista de livros que eu podia aqui partilhar convosco. Em termos de personalidades, quer pessoas próximas a si ou grandes figuras, quais foram aquelas que mais o influenciaram? Somos muito desafiados e aprendemos muito diariamente das pessoas que dependem de nós. E isto é tão válido no nosso círculo de amigos, como no nosso círculo familiar, como também no nosso círculo profissional. E, portanto, as minhas filhas desafiam-me, é certo, uns dias mais que outros, mas todos os dias me levam a refletir e a pensar fora da caixa, num prisma que se calhar é diferente daquele que muitas vezes estou orientado para e que muitas vezes também nos leva a antecipar algumas das questões com que também a nível profissional nos vamos deparar. Portanto, as minhas filhas são uma grande referência que está comigo permanentemente. Que bom. Nuno, muito obrigada por tanta inspiração. Foi de facto um prazer tê-lo aqui no PT Talks.
Foi mesmo. Obrigado. Muito obrigado por ter partilhado estas perspectivas tão relevantes para a visibilidade das empresas e também para quem trabalha nelas, na verdade. Aos nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem e vemos, como sempre, no próximo episódio. Tchau, tchau.